Os destaques do Paixão Caju chegando aqui no Chamada Geral com Marcelo Rocha. Bom dia, Marcelo. Bom dia os amigos da Gaúcha Serra. Tá chegando a hora da primeira decisão do Caxias na Série D e é por isso que a gente começa o Paixão Caju desta quinta-feira pela equipe Grenal. E quem traz o destaque do Caxias é o Pedro Petrucci. O técnico Rafael Jacques está testando duas possibilidades de escalação do Caxias para o confronto de domingo às 3h contra a Portuguesa na primeira fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro. A retomada do esquema 4-3-3 ou a manutenção do esquema 3-5-2. O início do treinamento de ontem foi no 4-3-3, tendo a volta de Thiago Salles à defesa, a entrada de Cal no meio-campo e Jean Dias no ataque. A formação teve Marcelo Piton, Lucas Carvalho, Rafael Lima, Thiago Salles, Bruno Ré, Marlon Cal e Diogo Oliveira, Jean Dias, Michel e Kelvin. O João Vieira retornou, mas ficou no time reserva. Ele cumpriu suspensão automática na última rodada. Depois, na formação com 3 zagueiros, ele ganhou espaço no meio-campo no lugar do Cal. E o Eric, o terceiro zagueiro, entrou no lugar do Jean Dias, que era o terceiro atacante no esquema anterior. Aí o Caxias se postou com Pitol, Eric, Rafael Lima e Thiago Salles, Lucas Carvalho e Bruno Ré nas alas, no meio-campo Marlon, João Vieira e Diogo Oliveira, na frente Michel e Kelvin. O Caxias tem mais 3 dias de treinamento até o confronto de domingo contra a Portuguesa. E até sexta-feira tem a condição de inscrever mais reforços na competição, porém a tendência, segundo a direção de futebol do clube, é que reforços não sejam contratados para esta etapa da competição. Daí o Pedro Petrucci com o destaque do Caxias, e quem falou pelo lado do Grená foi o centroavante Michel, comentando do que espera dessa partida com a Portuguesa e como o time precisa reverter a má campanha do primeiro turno. Acho que a situação que a gente precisa corrigir é a parte de oscilação. A gente tem que manter um equilíbrio durante os 90 minutos, não oscilar tanto, minimizar os erros, que eu acredito que sim, a gente vai estar conseguindo construir uma nova história nesses mata-matas. Vai ser um duelo decidido em detalhe, um duelo muito difícil. A gente sabe da grandeza da Portuguesa, é um time de tradição, mas nós, Caxias, também temos a nossa tradição e a gente tem que ter uma regularidade e impor o nosso ritmo dentro de casa para tentar, assim, sair com uma vantagem positiva no primeiro jogo. Tem o Michel, destaque aqui no Paixão Caju. O Caxias, que segue a preparação então para esse confronto contra a Portuguesa, e você vai ter acesso a todas as informações no sábado através do Pioneiro em GZH. E agora, vamos falar do Juventude. E quem traz o destaque do Juventude é Eduardo Costa. O jogo do Juventude no sábado contra o Cuiabá não vai ter a presença de público. Ontem, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com exceção do Flamengo, estiveram reunidos por videoconferência e definiram que pelo menos até o dia 2 de outubro, na 23ª rodada, os jogos continuam sem a presença de torcedor. No dia 28 de setembro, acontece um novo encontro para avaliar o cenário das liberações. O Juventude é a favor da volta do público, mas seguiu o posicionamento da maioria do encontro, que só vai liberar quando a maioria das cidades definirem que o público poderá retornar nos jogos. No jogo de sábado, o técnico Marquinhos Santos conta com a volta do lateral direito Michel Macedo e também do volante Matheus Jesus. Ambos estão à disposição, eles que ficaram fora do confronto diante do Corinthians. O jogador capixaba está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não fica à disposição do técnico Marquinhos Santos, será ausência. O Wesley está na transição, sendo avaliado diariamente pela comissão técnica do Juventude para saber se ele retorna nesse confronto diante do Cuiabá. Tá aí o Eduardo com as informações da equipe Alviverde e a gente ouve o Marcelo Barbarotti, diretor executivo de futebol do Juventude, falando sobre o primeiro turno do time no Campeonato Brasileiro e o que espera na pontuação, pensando na situação de se livrar do rebaixamento, que é o principal objetivo do Juventude na competição. Olha, historicamente o segundo turno ele é mais difícil, né? Você soma menos pontos. Então, se a gente conseguir repetir, o número 46 quase em todos os anos de Série A foi o suficiente. Então, uma pontuação muito boa. Eu até acho que pela média do campeonato pode ser que termine com uma pontuação um pouco menor. Mas a gente tem que pensar grande, né? Nós temos algumas projeções
a poder sonhar daqui a pouco com uma Sul-Americana e ter outros anseios, mas a gente vai continuar com o discurso de pé no chão. Tá aí o Barbarotti, destaque aqui no Paixão Caju, Juventude que volta a campo no sábado, e você vai acompanhar tudo aqui no Futebol da Gaúcha com a cobertura deste confronto entre Juventude e Cuiabá no estádio Alfredo Jaconi. Tem divisão de acesso aqui na região da Serra. Ontem, em Vacaria, o Glória empatou em 1-1 com o União Frederiquense no primeiro jogo da volta da torcida aos estádios na região. A divisão de acesso que já tinha torcida no fim de semana, mas aqui na região, esse confronto do Glória de Vacaria contra a União Frederiquense foi o primeiro com torcida, empate 1-1. Hoje tem a partida do Veranópolis contra o Cruzeiro no estádio Antônio da Vivarina, o jogo que seria ontem, mas foi adiado por conta das chuvas e da condição do gramado do Antônio da Vivarina. Quem também entra em campo hoje é a equipe do Brasil de Farroupilha contra o Passo Fundo no estádio das Castanheiras, então a torcida voltando aos poucos nos estádios aqui da região. Daqui a pouco, em Esportes ao meio-dia, você vai acompanhar tudo sobre o começo da concentração do Grêmio para o jogo do fim de semana. A equipe tricolor que se apresentou hoje de manhã e agora vai numa sequência de preparação para o jogo contra o Ceará no domingo às 11 da manhã e também a preparação do Inter para o confronto da segunda-feira contra o Sport e as opções do técnico Diego Aguirre para a formação da equipe titular. O Paixão Caju volta aqui no Chamada Geral amanhã. Até lá, tchau, tchau. Obrigada a Marcelo Rocha com as informações do Paixão Caju para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal têm um oferecimento no Chamada Geral de Papel Brás, produtos para embalagens.